Continuando então a nossa fala sobre Sagitário, falei um pouquinho do elemento fogo, falei um pouquinho das características mais gerais e hoje vou falar um pouquinho da característica mutável. Lembram? Não sei se todos viram, né? Mas eu falei que para a gente poder entender um pouquinho essa questão do mutável, a gente pega as estações do ano, considerando que a astrologia tem sempre essa conexão, né, do homem com a natureza, uma observação, uma contemplação, uma análise lógica e uma receptividade intuitiva com a natureza que foi construindo esse conhecimento tão antigo, não é? Então, você pega uma estação do ano, a primavera, que estamos, ela tem 3 partes, ela tem o começo, ela tem o meio e ela tem o fim. Os signos que estão ali relacionados aos finais das estações, eles são signos de característica mutável. Então, Sagitário mutável, Gêmeos, Peixe, Virgem, são signos mutáveis, né? São exemplos desses signos que estão aí nesses momentos do ano, não é? E sendo mutável, como final de uma estação, isso ajuda muito a gente a entender o que quer dizer um signo mutável. São signos muito flexíveis, são versáteis, eles já entendem, já estão ali, já se acostumaram e já com uma estação, com algumas condições, estão fazendo a transição para uma próxima. Então eles têm que ter uma certa flexibilidade, uma visão ampla, de olhar para frente, não é? De deixar as coisas para trás. Então normalmente são signos que não têm tanto apego, lidam com o apego de uma forma mais fluida. É claro que isso depende da personalidade da pessoa, mas de uma forma geral, o sagitariano ele vai ter poucas questões com apego, porque ele já está num momento de transição, ele viveu aquilo e ele precisa ir para frente, e para isso a curiosidade também é algo presente nesses padrões, em Peixes, em Gêmeos, em Sagitário também. Então, essa visão mesmo de expandir, de amplidão, né? De poder olhar para frente e deixar as coisas, o novo chegar de uma certa forma. Pode haver uma certa característica ligadas aos signos mutáveis, e Sagitário tem isso, de ser um pouquinho fora da casinha. Fora da casinha eu quero dizer assim, não no mau sentido, mas de ser tão flexível que às vezes a pessoa ela fica desatenta. Né? A mente dela está tão, somente a mente em Sagitário, né, que é forte, o racional de uma certa forma, em todos os signos de fogo, né, grosso modo, ela está tão cheia de coisa, tem tantas ideias passando, que a pessoa ela fica um pouco dispersa, né? Ela pode ser facilmente distraída. Né? Sagitário tem essa questão do racional, mas é o racional misturado ao espírito, a questões mais, que vêm também da intuição, que brotam de outro lugar, não é às vezes pensamentos ali muito concretos, né? Mas essa inspiração que vem, vai, é um signo muito entusiasmado, então tem muita inspiração, né? Tem muita ideia, então isso pode trazer uma certa dispersão para os nativos ou para as pessoas que expressam esse padrão de funcionamento de um jeito proeminente. Isso tem a ver com o mutável. Então, pode ter oscilação de humor, de uma certa forma? Pode ter uma expressão variada, né? Pode ter uma certa forma de se expressar que aos olhos de quem está vendo apareça como uma inconstância. Mas para aquele nativo faz sentido, porque é uma continuidade, né? Ele está numa estação e está indo para outra, então ele está seguindo o fluxo, tem uma continuidade, não é uma coisa quebrada. Mas se houver uma dificuldade de expressão adequada, isso pode aparecer para os outros como uma certa instabilidade, né? Como uma coisa que muda da água para o vinho, mas não. Como eu disse, há uma continuidade, ele está saindo de um processo e entrando no outro, né? Então é o fim de um ciclo,
E por isso também são padrões que normalmente têm uma boa relação com os fins. Podem ter alguma dificuldade de terminar algumas coisas? Pode, se, né, dependendo, lembrando sempre das polaridades, tá ali esse tema, né? Então, se tem ali um grande potencial para o desapego, ele pode em algum momento experimentar uma situação, né, de apego, uma dificuldade de terminar uma coisa que fique, algo que fique enterrado ali, sem finalizações, mas em geral a tendência é para o seguir, o ir, né, o conhecer, o descobrir, muito forte neste signo. Né? Bom, por hoje é isso. Tem muitas outras coisas que poderiam ser ditas, mas não temos um tempo, pelo menos não nesse momento, tão grande para poder explorar tudo de forma mais profunda. Mas espero que tenha sido útil o que eu falei, útil. E nos vemos no próximo vídeo a respeito do signo.